opções pro meio campo. Nós estamos aqui discutindo Foi a explicação falta dele. de ousadia. Ontem- Nós estamos chegando nisso o tempo inteiro. Mas não é Ontem, porque- jogando em casa, primeiro jogo da semifinal em casa, você não tem que fazer o resultado? Então você não precisa de gols? Não é, Tem porque o muita Atlético gente tinha peças fazendo uma ofensivas, o Bernardo e o Igor comparação. Gomes, pô. Tem muita gente fazendo uma comparação, e eu acho que aí a gente tem que pontuar entre o Minda e o Palácios. Tem muita gente fazendo essa comparação. O medo de o Minda se transformar no Brian Palácio quando jogou por aqui. Então, são dois jogadores diferentes. O Minda, inclusive, tem uma performance na seleção do seu país muito melhor e muito mais ativa do que o Palácios teve, que foram pouquíssimas as convocações. E o Cassier é totalmente diferente, que não é nem uma contratação de SAF. É um jogador com mais de 30 anos. É um cara experiente, é um centroavante experiente para uma posição altamente carente do clube. E que não foi pedido do Sampaoli. Não foi. Mas a gente fica nessa, Daniel. Às vezes eu fico lembrando disso. Tá chamando ele de Daniel? Guilherme. Veio na cabeça aqui. Sabe o que me veio agora? O Sampaoli, na nota oficial dele, todos aqui leram? Sim, A nota pra torcida. sim. Ele fala sobre o Keno. O Keno não foi contratação dele. O Keno foi contratação da diretoria. Do Alexandre Matos. Ele não queria o Keno. O Keno foi o Alexandre Matos. Matos, né? Ele não queria o Keno. E o Keno foi peça fundamental naquele jogo agudo dele, com aqueles passes do Everson, parece uma coisa simples, mas é uma jogada Keno foi que artilheiro funcionou com ele. demais, pegando o Keno sempre nas costas dos zagueiros adversários. E olha, ele usou, eu li 3 vezes, falando, não tô lendo errado. Não, ele não queria o jogador. Tem um jogo com o Grêmio em 2020. O Keno, em 2 jogos, ele Assistência do marca Everson. 6 gols. 3 em cada um. Ele faz 3 gols no Grêmio, 3 gols Eu no lembro. Atlético Goianiense. Contra o Grêmio, o Everson pega a defesa do Grêmio de calças curtas, justamente no lançamento pro Foi o Keno. Duas terceiro gol vezes. daquele jogo. Sim. Foi 3-1. Sobre esse comentário do nosso telespectador, assim, por enquanto, quando esses jogadores, enquanto esses dois jogadores não atuarem com mais regularidade, a gente vai apontar pro técnico. Pô, por que o técnico não utiliza? Os caras estão lá, precisavam de um centroavante no jogo e não entrou e tal. Se eles começarem a entrar e não mostrarem futebol, aí a crítica vai para outro lado. A crítica vai para a contratação. É isso. Quem fez a contratação com base em que, se comprovarem serem jogadores que não servem nem para entrar, um que custou 7 milhões de euros, o outro pode chegar a 10. Aí Houve um Diretoria erro É muito sério. Aí a grave diretoria vai ser análise. cobrada. Eu ainda não afirmo isso. Os caras nem entraram em A campo gente nem direito. viu jogar ainda. Exatamente. Então, assim, eu A informação, ainda espero que eles a joguem. informação que todos tiveram, acredito que a que eu tive, todo mundo teve, de que o Minda estava tendo problemas de adaptação, até por personalidade. É um jogador que estava muito acanhado. Que na coletiva já... Na coletiva Já você... teve aquele problema E é o seguinte, cara, Ele isso aí saiu, é uma né? coisa que a gente, às vezes, por exemplo, como é que chama? Me fugiu o nome do atacante do Cruzeiro, que o Tite foi lá conversar com ele. Neiser depois de- Villarreal. E foi uma atitude extremamente profissional, elegante e bonita do técnico. Ele chorou no banco de É reservas. um jogador jovem, cara. É um cara novo, tá E no que Brasil. tem uma história Rodrigo, de vida. mas peraí, quando você vai contratar um atleta, eu imagino que quando o atleta não é conhecido, vai trazer um atleta que ninguém conhece, Sim. né? O Siga vai lá, mostra os números dele, eles discutem, e aí eles chegam à conclusão que, bom, vamos fazer uma proposta e vamos trazer. Será que isso aí não é discutido? avaliam até isso, KG. Com certeza. Avaliam até Porque, isso. porque eu entendo Questões que... pessoais, É, questões de vocês adaptação. viram- vocês Ele era viram- um cara que estava fora do país. Vocês ele viram estava na Bélgica 3 Os temporadas. lances do Minda. Porque ele tá na Bélgica. Então a Bélgica foi um lugar estranho para ele. Como é que foi a adaptação dele lá na Pois Bélgica? é, Porque jogou o a tempo tendência, todo. estando na Bélgica, Mais cara, a difícil tendência ainda, é que aqui ele tem uma adaptação mais fácil, porque, honestamente, o Brasil é muito parecido com o país de origem dele. Sem dúvida. Então, eu sinceramente... Vocês viram os lances dele? Os lances que apareceram? Não, o que eu assisti, Na Bélgica. Vocês o que viram? eu assisti, eu gostei. Você viu um lance na seleção onde ele pega a bola e com muita personalidade passa por uns 4 e uns 5, chega na frente. Sim, ou um ele dos que eu faz o gol, assisti. dá uma assistência, uma coisa parecida. Um jogador que não está com personalidade não faz uma jogada daquela. Assim, eu Então- entendo, eu sei que isso ocorre, mas o grande ponto é porque assim, eu não tô esperando que o Minda chegue e resolva todos os problemas do Atlético. Não, eu tava esperando que o Minda, nesse momento, ele fosse pelo menos uma opção, sabe? E nesse momento o Minda não é. Ele não foi pro Sampaoli, ele não é pro Lucas.
O Minda não é opção, gente. Mas isso é muito sério, É Luiz. demais, é isso que eu tô falando. Isso é muito sério. Agora, O Atlético trouxe se os cara dois aqui pra há ter 2 variedade, meses, não tem. Se o cara tá aqui há 2 meses, gente, 2 meses ele não consegue ter personalidade, ele ainda não conseguiu, sei lá, ter maturidade, ou ainda entender pra jogar 15, 20 minutos contra o América, um time que, sendo muito respeitoso do América, vai disputar com esse atual elenco, disputa pra permanecer na Série B. Nós estamos cara, tem um falando problema uma muito coisa grande. aqui também, Luiz. É um Nós problema estamos muito grande, levantando cara. uma hipótese sobre a falta de adaptação do atleta. Às vezes, neste momento, não seja nem mais problema para o atleta. Aí é o treinador que vai escolher isso. Porque você tem que mudar um pouco o desenho ofensivo da sua equipe para um jogador desse entrar. Eu acho que a questão do Minda é mais física, cara. Contra o Itabirito teve um lance. Olha só, o Serginho jogou no Atlético, Sim, volante. sim. Serginho é um veterano. Serginho Cambalhota. 62 anos. Serginho é veterano. Deixa eu te falar que Sério? ele jogou bola até os 20, 25 minutos do segundo tempo e aguentou jogar bola, cara. Mas O quantos anos Sérgio. ele tá? Falando sério, agora, sem Deve ter uns zoeira. 35, 36 Não, já. vou, por até, aí. vou até atrás disso aqui. O O Algum Serginho goleiro. foi titular. O Serginho teve que correr atrás do time do Atlético o jogo todo. E ali por volta de 39, 40 do segundo tempo, era pro Serginho tá 39 morto, né? anos. Ó, o em agosto Serginho- ele faz 40 anos. Olha A idade só, do Hulk, pra você ter 39 do segundo tempo, atuando desde o início, em um lance ali na linha de fundo, o Minda perdeu pra ele na corrida. O Minda tinha acabado de entrar. ideia. Eu vi, eu lembro. Então, assim, cara, eu Cara, mas acho que a se o questão dele problema- é um se pouco o- física. Ô Gui, se o problema dele for físico, com 2 meses dele treinando aqui, ô gente, aí tem o problema tá muito sério. Gente, tem 2 meses. E é um ponta, né? E uma Dois, das é, características Contrataram um ser velocista, É. contrataram um velocista que não consegue ganhar e o problema dele é físico, Mas cara. mas o Brax disse pra gente aqui, se eu tiver errado, vocês me corrijam, Falou Guilherme. que tá pronto pra jogar, né? Ele falou que É não era isso. porque o Casserra e o Minda não eram Já tinham problemas condição, físicos. é Sim. isso. né? Deixou Sim. muito claro que era opção Que do estavam treinador, à né? disposição. E eu ainda disse, pô, é porque estão falando que o Casserra tá fora de ritmo e tal. Não, os jogadores não têm problemas físicos. Então, porque se for problema físico, justifica. Se for problema de adaptação, justifica, porque você tá na cabeça do cara para saber Sim. como é que ele tá absorvendo essa nova vida aqui. Que, digas de passagem, Belo Horizonte para jogador de futebol é um é uma problema. coisa que você sempre leva em consideração. Mas enfim, também o cara que não adapta aqui Vai ser difícil, hein? adaptar. O tem problema é pouco lugar na adaptar vida, né? demais, meu cara. Ou isso. Agora, se o problema é de origem técnica, aí é gravíssimo. Pelos valores Cê- investidos. Não, se você olha pro cara. Ontem o Lucas Gonçalves perguntado sobre o Casserra. E aí ele falou: não, porque eu não notava que Ele enrolou muito. que o jogo mostrava algum tipo de possibilidade para as características dele, porque não era um jogo que a gente estava alçando muita bola para a área. Então, mas peraí, vocês precisam entrar num acordo. Porque o São Paulo ele falou que ele não era centroavante para ficar na área cabeceando bola e arrematando, que ele era um segundo atacante. Esse segundo atacante, você não precisava dele ontem para fazer uma parede, esperar passar de ultrapassagem Segurar um lateral, zagueiro, já que o segurar um América tava zagueiro, jogando com três. ora, hein? Aí, porra, se ele tá em campo, ele não poderia ter utilidade nenhuma no jogo de ontem. Mas como é que eu vou saber se o cara tem bola ou não? O cara não joga. Como é que eu vou saber se o Minda adaptou ou não? O cara não joga. Sabe? O Preciado, hora é banco, hora é titular, hora é banco, hora é titular. Então, assim, tomara que o Baba chegue, cara, e desenvolva, primeiro, uma base de time. Ele vai, obviamente que ele não vai chegar e ter uma base de time na Vai cabeça demorar dele. pra isso acontecer. Não é milagre. Até adaptar. O problema dele é que o Campeonato Brasileiro já tá rodando, e o Atlético precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu vencer o Remo em casa. Então vai ter que se virar. Como eu vou me virar também, para dar um recado